Olá! Nesta nossa análise, vamos desvendar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Ela é mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E ela é, sem dúvida, um marco legal que veio para redefinir como a gente lida com privacidade e informações pessoais aqui no Brasil, especialmente agora, na era digital. E tudo começa, na verdade, com uma pergunta fundamental, né? Em um mundo onde cada vez mais informações nossas são coletadas, processadas, compartilhadas, como é que a gente garante a proteção de direitos tão básicos como liberdade e privacidade? Era urgente ter um arcabouço legal para isso. Pois é, a resposta do Brasil para esse desafio foi a LGPD. O artigo 1º da lei já deixa o objetivo bem claro: proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e também o livre desenvolvimento da personalidade de cada um. E como ela faz isso? Disciplinando o tratamento de dados pessoais. Para a gente entender a lei de forma bem completa, vamos seguir um roteiro com 5 pontos-chave. Primeiro, vamos definir o que é a lei e seus conceitos fundamentais. Depois, a gente explora os princípios e as bases legais para o tratamento de dados. Na sequência, vamos detalhar os direitos do titular e, por fim, analisar as obrigações das empresas e as sanções em caso de descumprimento. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para interpretar a lei direitinho, é crucial dominar o vocabulário dela. E o nosso ponto de partida aqui é o artigo 5º da LGPD, que é onde estão as definições essenciais. O primeiro conceito e o mais básico é o de dado pessoal. Segundo a lei, é qualquer informação que permita identificar uma pessoa. E a palavra-chave aqui é amplitude. A proteção vai desde o óbvio, como nome e CPF, até dados que, se combinados, podem levar a uma identificação, como um e-mail ou até dados de geolocalização. Agora, a lei inova ao criar uma categoria especial, o dado pessoal sensível. O que é isso? O legislador entendeu que certas informações, como origem racial, religião ou dados de saúde, têm um potencial maior de causar discriminação. Por isso, o tratamento desses dados segue regras muito, mas muito mais rígidas. E no centro de toda essa proteção está a figura do titular. O titular é a pessoa física a quem os dados pertencem. Somos nós. Ele é o verdadeiro protagonista da lei. No fundo, a LGPD devolve ao indivíduo o controle sobre as suas próprias informações. É uma transferência de poder, de volta para a gente. Outro termo que a gente precisa ter na ponta da língua é tratamento. E olha, a definição do artigo 5º para isso é extremamente ampla. Basicamente, tratamento é qualquer coisa que se faça com um dado pessoal. Coletar, guardar, usar, compartilhar e até mesmo apagar. Se uma empresa faz algo com dados, ela está realizando o tratamento. Simples assim. A lei também deixa bem claro quem é quem nesse processo. A gente tem duas figuras principais, o controlador e o operador. O controlador é quem decide o porquê e como os dados serão tratados. Já o operador é quem executa, quem põe a mão na massa, seguindo as ordens do controlador. Pense assim, o controlador é o arquiteto do projeto e o operador é o construtor. Ok. Com os conceitos já estabelecidos, a gente pode avançar para as regras do jogo. Tratar dados não é uma atividade livre. Ela precisa obedecer a regras bem estritas, os princípios e as bases legais, que estão lá nos artigos 6º e 7º. O artigo 6º é como se fosse a constituição do tratamento de dados. Ele traz 10 princípios que guiam qualquer operação. Entre eles se destacam a finalidade, que diz que tem que ter um propósito claro, a necessidade, que limita a coleta só ao que for essencial, e a transparência, que garante que o titular saiba o que está acontecendo. Juntos, esses princípios são a espinha dorsal da LGPD. Mas além de seguir todos esses princípios, toda operação de tratamento de dados precisa ter uma justificativa legal para acontecer, para ser lícita. E a pergunta é: quais são essas justificativas? A resposta para essa pergunta está no artigo 7º. Ele lista as 10 hipóteses em que o tratamento é permitido. A mais famosa é o consentimento do titular, claro, mas não é a única. Um dado pode ser tratado para cumprir uma lei, para executar um contrato ou até para proteger a vida de alguém, por exemplo. Escolher a base legal certa é uma das decisões mais críticas para o controlador. Bom, já estabelecemos as regras para os agentes de tratamento. Agora, a lei se volta para o poder do indivíduo. E é o artigo 18 que materializa o controle que o titular tem sobre os seus próprios dados pessoais. E o alcance desses direitos é bem grande, viu? O titular pode confirmar se seus dados estão sendo usados, pode acessar e corrigir esses dados e pode até pedir para que eles sejam eliminados ou levados para outro serviço.
A lei, de fato, oferece um conjunto bem robusto de ferramentas que garante que o poder, no fim das contas, fique com o indivíduo. E para fechar, vamos analisar o outro lado da moeda, a responsabilidade de quem trata os dados e, claro, as consequências para quem não cumprir a lei. O ponto de partida aqui é o princípio da responsabilização, que está bem claro lá no artigo 42. A lei diz basicamente o seguinte: se você, controlador ou operador, causar algum dano a alguém por violar a lei, você tem a obrigação de reparar esse dano. Isso cria um dever de cuidado muito alto. E para dar força a essa obrigação, a lei prevê sanções administrativas bem pesadas. O artigo 52 fala de uma multa que pode chegar a 2% do faturamento da empresa no Brasil, limitada a um teto de R$ 50 milhões. Isso por infração. É um valor que mostra o quanto o legislador levou o assunto a sério. E olha, a multa financeira não é a única arma. O artigo 52 prevê todo um leque de sanções que são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Elas vão desde uma advertência simples até tornar a infração pública, bloquear o uso dos dados e, em casos mais graves, até determinar a eliminação completa dos dados relacionados àquela violação. Portanto, ao final dessa análise, fica claro que a LGPD é muito mais do que um conjunto de regras. Ela propõe uma verdadeira mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. Ela exige que organizações públicas e privadas tenham um novo nível de respeito, de cuidado e de responsabilidade ao lidar com as nossas informações. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com a tecnologia evoluindo a cada minuto, será que a LGPD é o ponto de chegada? Ou ela é apenas o primeiro passo de uma jornada contínua pela proteção da privacidade no ambiente digital? A resposta para essa pergunta vai, com certeza, definir o futuro da nossa sociedade conectada.